aí conhecê-los melhor. Deixa eu colocar a Denise como host. Prontinho. Denise, você. Oh, gente, perdi. Boa noite. Todos vendo e me ouvindo bem? Hein, Cris? Sim, sim. E eu vou Ok, pedir vamos lá. por gentileza, quem não Bom, tiver eu vou começar. com a fala, né? Só um minutinho, Denise. Quem não tiver dando, se puder fechar o microfone, ficar mais confortável para todo mundo, para evitar zoadas, né? Que vão atrapalhar um pouquinho nossa audição. Pronto. Obrigada, Denise. Então, vamos lá. Boa noite de novo. É um prazer estar aqui. A gente combinou, né, que cada semana, que cada encontro, a gente ia falar cada um dos seus projetos. Então, me possibilitei, me coloquei para começar com o Ecobairro e a Ecovila Maria. Né? Então, por que eu preciso também falar do Ecobairro? Porque no Ecobairro, nesse processo, e aí eu quero falar um pouquinho, porque eu acho que vale a pena mostrar um pouquinho da gente. Né? É um programa permanente e atualmente tem 2 anos, 2018, a gente se institucionalizou, virou Instituto Ecobairro Brasil, por conta de participar de, é necessário. Então, vamos lá. Bom, o Instituto Ecobairro, por meio de seu programa permanente, promove ações, né, que tornam as cidades, essa ideia, mais sustentáveis e pacíficas, visando semear no propõe um design integrador e sistêmico que fortaleça as comunidades urbanas, buscando aplicar soluções práticas e de fácil adequação nos diferentes contextos. Né? A gente se diz como ativadores locais, agentes de regeneração, inovadores, técnicos, facilitadores, co-criação de soluções e práticas. Essa é a nossa ideia. Bom, a gente tem uma base que é os impulsos, né, que nos mobiliza. Começou lá com o relatório Brundtland, no 87, a Carta da Terra, Direitos da Natureza, né, o Laudato Si, que foi esse documento do Papa, da nossa Casa Comum, maravilhoso, vale a pena, quem não leu, vale a pena ler, em 2015. E, atualmente, 2015 é o documento mais novo da ONU, que é a Agenda 2030 e a nova Agenda Urbana. Começam a propor, né, uma vida mais sustentável, mais igualitária para todos, né? Menos desigual, qualidade de vida. Aqui é um pouco do nosso percurso, eu não vou ler, mas assim, tudo. Mas, assim, o Ecobairro nasceu em 2004, né? Em 2007 começou o Diálogos do Ecobairro em Salvador. Foi quando eu fui fazer o Gaia Education em São Paulo, na Uma Paz. E aí trouxe essa ideia de trazer o Ecobairro para Salvador, eu e Ana Santos, e depois também o Gaia. E aí, em 2010 e 2012, fizemos 2 edições do Gaia aqui na Bahia, e fizemos também, em 2011 e 2013, treinamento do Cidades em Transição. E aí, Suzana, querida, também já era professora ainda na época da faculdade de administração, deu maior apoio, fez uma ponte, e o Transition foi lá.
né, com a MEIST, né? E depois, que bom que Priscila, Pri, pegou aí o bastão do Transição e esse grupo, Cristine, Daniel, enfim, e aí pegaram, e a gente ficou muito feliz com isso, né? E lá se vão 16 anos indo para 19. 2014 foi quando a gente comprou o terreno aqui em Itapuã da Ecovila, tá? Em 2014, né? E essa ebulição da Ecovila surgiu no primeiro GAI, em 2010. Olha o tempo que isso foi sendo gestado, né? Bom, o Ecobairro, ele trabalha basicamente, a gente diz que esse DNA, né, ele tem 8 níveis de sustentabilidade, é uma inspiração das ecovilas, né, que trabalham com esses 8 níveis de sustentabilidade, que é ecologia, política, economia, espiritualidade. Porque a gente entende que nos bairros, ou aonde você quer que vá, vão ter esse, obviamente que tem outros, né? Mas esses são o básico que as ecovilas utilizam, né? E porque cada um vai acessar a questão da sustentabilidade de uma forma mais ampla e a partir do seu lugar. Então, tem gente que é da área de saúde, né? Então, também é importante, e a gente vai ver que também é importante e por que é importante, né? A gente trabalha, além dos 8 níveis, o que a gente chama de escalas de transformação. Primeiro começa no indivíduo, porque se você não for, digamos assim, sensibilizado para essa ação, você não sensibiliza ninguém, né? A aproximação que você faz é a sua casa, então, a partir do momento que você se sensibilizou, você trabalha na sua casa, até Daniel perguntou, trata do lixo, faz a coleta, né, economia de energia, enfim, né? Você vai fazendo pequenas ações na sua casa, que é onde você pode fazer. Depois você passa para o bairro, para o quarteirão ou para o condomínio, né, para o quarteirão, para a sua rua, e depois o bairro, e depois a rede de bairro, da premissa do ecobairro, né? E a gente imagina o seguinte, que, deixa eu voltar aqui, é a mente, né? O coração, as mãos, para que a gente possa efetivamente agir, né? A gente precisa tomar consciência, né? Trazer isso para o coração, que aí nos dá essa vontade, essa força, né? E ir efetivamente para... Bom, cada uma dessas do DNA tem ações que você pode fazer no individual, na sua casa, né? No bairro. A gente tem um guia, que depois eu vou deixar o link aqui. Você pode acessar ele no nosso site, que é guia. Vai ter várias ações aí em cada uma dessa espiral, em cada um desses pontos da espiral, né? Individual, casa, rua, quarteirão, bairro, né? E a gente também entende que tem vários níveis do cuidar, né? Você vai cuidar de si, a clareza da mudança da necessidade comportamental, do consumo, tem todo um processo a partir do momento que você toma essa consciência, né? Descobre os efeitos, né, dessa regeneração, a necessidade dessa regeneração, né? E aí você vai praticar tudo isso que você vai sendo, digamos assim, chamado, você vai
para a sua casa, e depois aí sim você pode oferecer esses cuidados, essa troca de experiência, que é o que a gente está fazendo aqui nessa rede, né? Do Transition, que são pessoas que têm trabalhos e que têm vontades e que têm projetos individuais ou em seus pequenos coletivos e se juntou aqui para estar oferecendo e trocando, né? Essa é a ideia, uma rede colaborativa, né? Então, no individual, né, esse DNA trabalha na sua conexão, né? E aí tem a sua conexão com o sagrado, o seu bem-estar, que tem a ver com a saúde, né? E isso vai lhe trazer tranquilidade, felicidade, é o que a gente acredita. Bom, a visão sistêmica de uma casa. Tem várias coisas que você pode fazer numa casa, né? O minhocário, a própria... Se você não tem um minhocário, mas você pode sim fazer uma composteira, né? O telhado verde, hortas, pequenos espaços de horta, coleta de água. Hoje em dia está mais fácil, a tecnologia tem propiciado, né? Pequenas... até em qualquer lugar hoje você bota uma placa solar, enfim, tem várias formas, né? Captar água de chuva, banheiro seco, aqui tem vários exemplos do que a gente pode fazer na nossa casa, né? Aos pouquinhos, isso é devagar, aos poucos, nada, não se faz nada de uma hora para outra, é um processo, por isso que chama Programa Permanente Ecobairro, porque esse processo é permanente, né? A gente que está nesse processo aí sabe o quanto a gente precisa de tempo para ir fazendo essas pequenas mudanças no nosso dia a dia, né? Bom, onde é que isso reverbera? Nas ruas, né? No bairro. Você tem ruas caminháveis e mais verdes, praças e hortas comunitárias, tem um pessoal que já está né, nesse caminhar aí, né? Vai reduzindo o resíduo em condomínios, em escolas, porque se faz compostagem, né? O Ecobairro São Paulo agora está com um projeto super legal de uma composteira numa praça, e tem reduzido bastante todo o resíduo do entorno, né? Geração local de energia, clube de compras coletivas, que o Daniel aí estava falando, e o Galvão. Então, já tem muita coisa acontecendo e muita notícia boa, né? Que a gente precisa realmente compartilhar. Bom, qual é a ideia de tudo isso, né? Na verdade, a gente tem uma concepção de... O que é dominante hoje são essas conexões externas. O dinheiro e todo o recurso não fica ali naquele bairro, não fica naquele lugar. Por exemplo, é muito importante você fortalecer as redes locais, né? Comprar de quem efetivamente está ali fazendo o artesanal, aquela pessoa que está aí. Daniel tem a lojinha e outras pessoas. É importante essa rede, porque você fortalece essas pessoas e vai ampliando isso, né? E essas redes, obviamente, se intercomunicam. Essa é a ideia, né? É o empoderamento local, né? Você, às vezes, atravessa a cidade inteira para comprar algo que o seu vizinho produz e você não sabe, porque a gente não tinha essa ideia. E essas redes colaborativas ajudam a gente essa nova visão, né? Bom, então é isso. A ideia, a gente vai expandindo aos poucos, né? Vai expandindo junto, começa com pequenas ações internas e depois isso vai se estendendo, né? Para casa, para a rua, para o vizinho, para o bairro, para a família, enfim, né? Até que a gente realmente... E essa mudança é nossa, né? Não é de ninguém, não vai ter nenhum governo, né? Nós somos aqueles por quem esperávamos. Eu gosto muito dessa frase
Hope que é perfeita. Assim, nós somos aqueles por quem esperávamos, né? Somos nós que vamos ter que fazer a mudança. Acho que alguém até falou isso aí na apresentação. E então, basicamente, para fechar aqui o Ecobairro, a gente trabalha com alguns eixos de atuação, né? Tem o Ecobairro, que é a instituição, para possibilitar, né? A gente só formalizou por conta disso trabalhos de consultoria e de educação, né? Educação para sustentabilidade, regeneração e de consultoria. Então, a gente produziu o Guia Fica em Casa Sustentável, foi agora por conta dessa pandemia, o ano passado, o Guia Sementes, que dá também várias dicas de como começar o processo da transição, o curso de Sementes Ecobairro. A gente promove webinar, conversas, palestras, enfim, oficinas, workshopping, várias coisas, né? E consultoria, tanto comunitária, como no setor público, como no setor privado. Obviamente que nem todos os ecobairros que estão instalados, eles fazem tudo isso não, viu, gente? Cada lugar, por exemplo, São Paulo é bem ativo na questão política do setor público, porque, na verdade, as prefeituras, as subprefeituras têm uma ação bem efetiva, né, lá em São Paulo, que é diferente daqui. As subprefeituras quase que a gente não ouve falar, mas em São Paulo isso é muito ativo, então o pessoal de São Paulo é muito assim atuante nessa área, né? E das consultorias, e fazem parte de conselhos, com pais, que é conselho de prefeitura, enfim, para trabalhar com os bairros. É bem um projeto bem bacana, pessoal bem ativo. E o Gaia, que na verdade, foi durante muitos anos, São Paulo, desde 2006 até 2011, ajudou, o Ecobairro São Paulo ajudou a fazer o Gaia em São Paulo. Aqui tem uma das últimas turmas. Aqui, ó, é claro que eu botei mais gente daqui, né? Então, essas fotos todas daqui de baixo foram os Gaias que a gente fez aqui em Salvador. Quem reconhece aqui, ó, Denise de Nigre, tem uma galera aí, Ivana também deve estar aí nesse bolo, enfim. E a Meiste, que vinha sempre, e alguns de lá de Finro, né? É uma formação maravilhosa, é uma formação de 160 horas, que exatamente tem toda uma orientação para te tornar um designer em sustentabilidade, e lhe diz, de uma certa forma, como você também montar uma ecovila. Esse é o objetivo deles, quando eles pensaram nesse curso lá em 2005, né? Lá, enfim, os principais educadores das ecovilas que montaram esse curso e distribuiu isso, e esse curso hoje está em mais de 20 países, em várias cidades. No Brasil, a gente teve um momento que tinham 5 cidades brasileiras fazendo Gaia, né? Hoje isso já reduziu um pouco, mas ainda é uma potência, assim, a nível de transformação, de possibilidade de transformação. Aqui são as ações em São Paulo. Aqui esse grupo aqui, essas meninas aqui, ó, essa galera é o Ecobairro de São Paulo, algumas pessoas. Tem ações em escola, comunitárias, nas ruas, enfim. Tem um trabalho bem interessante, e esse trabalho aqui, que é um projeto de piloto de arborização de calçadas. Eles já fizeram em várias ruas, em várias calçadas, basicamente Vila Mariana, acho que Vila Clementino, pessoal do Ecobairro, porque São Paulo é uma cidade imensa, então é aos pouquinhos, né? Vão fazendo ali aquele trabalho de formiguinha. É um trabalho bem interessante. Temos um núcleo em Feira de Santana, que também trabalha muito com educação e políticas sustentáveis. Então, tem uma parceria com a Católica de Feira, a gente vai lançar um curso agora, uma pós, sobre a questão da sustentabilidade. O Ecobairro, eu estou participando, o Lara é de São Paulo, como é online,
Dani, só um segundinho. Oi. Pedir para Desligar, Felipe, né? por gentileza, Felipe, se você puder desligar o microfone, Felipe. Tá tendo. Vocês não Felipe, podem tá desligar, não. conseguindo nos Vocês ouvir? podem desligar. Cris, você pode desligar, Então, Cris. então, só você pode desligar, porque essa assinatura da Zoom só tem um host, e é você. Então, você faz Ah, essa manobra autoritária. ai, meu Deus. Eu vou ter que sair da apresentação, então, Não, né? não, não. Você Será? abre alguma coisa assim de participantes aqui embaixo. Você clica nos participantes e aí Aqui. vai aparecer. Aí no Felipe você Ah, Felipe. emudece Pronto. ele. Achou? Achei. Só não estou conseguindo. Não Pronto. estou conseguindo, não. Estou botando mute, mas não está indo, não. Agora. Oi? Foi. Agora foi. Pronto. Pronto. Então vamos lá. Vamos lá. Então, feira. É porque às vezes a pessoa está aberto e nem está no lugar, né? Então ela nem se dá conta. Então, feira também tem uma atividade bastante interessante, tem um trabalho de ecojovem, porque a gente trabalha na questão intergeracional, crianças, jovens, adultos, idosos, enfim. E lá em feira tem uma escola pública, que é essa foto aqui de cima, que é uma escola bem atuante, o Ecobairro trabalha bastante lá, né? Promove saraus, encontros, parcerias, oficinas, né? Bem na área mesmo da educação, porque a gente entende que é importantíssima a questão da educação, né? Para essa transformação, né? E aqui no site www, tá, a linha está bem, ecobairro.org.br, tem como você entrar no site, saber um pouco mais, como participar, como apoiar, de acessar isso. Ok? Bom, agora a gente vai entrar na Ecovila, que é a Ecovila Maria, que realmente, assim, no caso aqui do Ecobairro Bahia, a gente fez muitas ações, mas depois que o projeto da Ecovila Maria entrou na nossa vida, realmente a gente não teve mais como. Ele foi um projeto grandioso, assim, né, de uma ousadia enorme, e a gente não conseguiu mais dar conta de outros projetos menores. Então, mas agora a gente vai retomar. Então, a ideia da gente é semear práticas sustentáveis no meio urbano, né? É ser mesmo onde estamos, né? Onde estamos. A gente está aqui, ó, fica no condomínio Jardim Encantamento, onde tem essa setinha amarela aqui. A Lagoa do Abaeté está aqui, apesar da gente não ver, mas ela está pertinho. Aqui tem um morro entre nós. É um morro aqui, ó, grande, de duna. A gente está na borda, literalmente, do Abaeté, da APA do Abaeté. Lagoas e dunas do Abaeté. São 18 mil hectares essa APA. Aqui é um desenho da APA, tá vendo? Do Abaeté. E a gente ela foi criada em setembro de 87. É uma das primeiras e, acho que, se eu não me engano, uma das raríssimas APAs urbanas. E a gente teve realmente a sorte e o privilégio de chegar aqui. Obviamente que a gente se apaixonou quando a gente chegou aqui. Ó, esse é o terreno vazio, né? A gente comprou esse terreno e via essas dunas e não tinha praticamente vizinhança, a gente se encantou. Aí, e a gente se apaixonou tanto que nem percebeu que não tinha luz encanada, não tinha água, não tinha nada. Em pleno Itapuã, a gente simplesmente esqueceu de tudo isso, ficou apaixonado pelo lugar e estamos, obviamente, sofrendo ainda por essas questões, mas a gente está pagando o preço. Então, qual é a nossa missão? Aprender a conviver coletivamente, em harmonia, em conexão com a natureza, compartilhando nossos aprendizados.
basicamente, o projeto, quais são as características dele, né? Tem 70% de permeabilidade, foi uma construção vertical, foi um sonho que teve que ser revisto, porque o sonho eram casas, pequenos lofts, mas por conta exatamente de a gente estar na borda da APA, tinha uma questão de ocupação e de permeabilidade, então a gente só podia ocupar 33% da área, então a gente teve que optar pela verticalização, quase que a gente desiste na hora da compra, mas resolvemos assim, não, vamos verticalizar, né? Carla, né, que é a arquiteta que fez o projeto, na hora, assim, eu me lembro que as caras, assim, a gente, para fechar o terreno, e Carla disse, não pode, a gente só verticalizando. Eu me lembro que a gente quase parou, assim, pedimos um tempo, mas resolvemos fechar. Então, a gente tem espaços de convivência, biblioteca, lavanderias, guarda-corpo em madeira plástica. Isso eu vou mostrar em foto. As hortas, projetos de instalação hidrossanitária com reaproveitamento da água de chuva, que alimenta a descarga, e parte da área técnica, que é a área comum, e das regas, dos jardins, tratamento das águas cinzas com a BET, aquecedor solar para água de chuveiro e painel solar, parede virtual. Essa parede vertical é um projeto ainda na fachada oeste que pega mais sol, mas ela ainda não foi implementada. Muro em ecotijolos, detalhes de mosaico, tá? Eu acho que daí só a parede vertical que ainda vai estar em processo. Então, vamos lá. Quais foram os desafios? Porque isso é importante. O primeiro, né, foi a construção, assim, sair do sonho do modelo horizontal das casas para verticalizar. Então, outro desafio, a pesquisa por materiais, né, muito difícil a questão de materiais, fornecedor, materiais sustentáveis, que a gente queria, né, o máximo, mas infelizmente tivemos que entrar num meio, afinal de contas, estamos literalmente numa transição. Outro desafio foi atender às exigências da burocracia do município, porque era um projeto inovador, lidar com os órgãos e a gente mantendo a ética e a atitude. Então, foi dificílimo. A gente levou 2 anos para conseguir a aprovação e o alvará, mas a gente não cedeu às pressões. O grupo decidiu que não ia usar, né, de pagar propina e tal, e a gente realmente conseguiu isso. Incluir os sonhos individuais, agregando o sonho coletivo, foi outro desafio. A construção e aprofundamento das relações, vivendo em diferentes bairros, porque cada um vivia num bairro, né? As saídas também de algumas pessoas que tiveram que sair, aí entra o novo, e esse aí tem todo um processo de readaptação e de agregar ao grupo. Né? E escolher uma construtora também que aliasse a questão de uma forma, de uma relação mais humana, garantindo os direitos trabalhistas. Né? Isso tudo é sustentabilidade. A gente entende que isso também é sustentabilidade. Né? E uma coisa que é muito importante, celebrar cada conquista. Então, a celebração é muito importante. Estarmos sempre celebrando as pequenas conquistas, para nos dar força para a gente seguir adiante. Né? Bom, aqui é um pouco da Ecovila. Essa é a nossa fachada frontal, tenho ela mais detalhada aqui. Então, o que é que a gente tem? Muro, né? Aqui é o acesso da casa de sua, que coisa mais fofa, cheia de planta, né? Esses mosaicos todos a gente fez em grupo, então foi muito bacana. A gente fez e o piso todo é cimentado e tem essas peças em mosaico feitas em oficinas com o grupo. Então cada um ia produzindo os mosaicos que foram usados nos pisos dos acessos e do hall da área comum. Aqui nós temos o aquecedor solar,
né, as placas para aquecimento de água, que vai para esse boiler, e do boiler vai para os chuveiros. Né? Então, a gente não tem chuveiro elétrico e funciona muito bem, tá, gente? Funciona mesmo. Né? Tem um misturador no chuveiro e isso se resolve. Aqui é a Beth, aqui embaixo. Ela ainda em processo. Aqui ela já está com bananeiras e já pegamos até abóbora e tal. A gente já está no processo da Beth. Enquanto as bananeiras crescem, a gente vai plantando outras coisas. Né? Aqui é um piso ecodreno, que a gente precisou colocar, foi exigência da prefeitura, é o acesso de pedestre, tinha que ter esse acesso para cadeirante e tal, e não podia ser nenhum piso que não fosse impermeável, então esse piso é 100% impermeável, ele é umas pedrinhas assim, e passa totalmente a água, não retém nada. Aqui são algumas florezinhas e tal, e deixa eu mudar isso para o lado de cá, que aqui, ó, desse lado, esse é um cantinho, que é um jardinzinho de inverno, e onde a gente colocou o filtro da água de chuva, que a gente coleta, porque ele precisa entrar num filtro, e aí ele vai para o tanque, e do tanque ele sobe, e de lá é distribuído para as descargas. É um filtro super simples, né, de execução, você vê que é basicamente tubo de PVC, né, de 100, e T's e curvas. A água entra aqui, ó, faz toda essa serpentina, tira essa sujeira primeira do telhado. Então, se tiver folha, areia, né, fica tudo aqui, a gente aproveita essa água ainda e rega as plantas. E depois, essa sujeira mais pesada fica por aqui e a água vem por aqui e entra no filtro ou no tanque inferior e depois sobe por bomba para o tanque superior. Esse é a água de chuva. Ok? Porque tem sistemas mais complexos, tá? Mas era muito caro e a gente já estava no processo que... Aí eu fui pesquisar e achei esse sistema e eu digo, funciona, foi um sistema desenvolvido por uma universidade aqui do Nordeste e com alta eficiência, e eu digo, é esse que nós vamos e realmente tem sido ótimo. Aqui é o cantinho das abelhas, sem ferrão. Aqui é uma horta de batata doce que a gente já colheu. E olha que esse terreno, gente, é basicamente areia. A gente plantou e deixa muita coisa ainda para fazer volume verde para poder, né, arar tudo. A gente deixou o máximo que pôde. Então, esse é um cajueiro que já estava no terreno. Era uma briga com a construtora para poder manter o máximo das árvores. A gente só derrubou realmente o que não tinha como mais, porque estava bem no meio da construção. Aqui são as florezinhas lindas, nativas, que nascem e a gente deixa e agradece. Aqui são os minhocários, cada um trouxe o seu e foi juntando, porque alguns de nós já tínhamos minhocários em seus apartamentos, em suas casas, e aí a gente montou todos, e ainda do lado, acabou que não saiu, tem as composteiras, que é um pouquinho diferente do minhocário, mas também resolve, certo? E aqui também mais algumas coisas, deixa eu ver. Esse é um banco muito legal que Suzana aproveitou, foi um banco de obra, eu também reaproveitei, alguns de nós reaproveitamos, fez esse forrinho aí, porque eles usavam esses bancos na obra, né? Para fazer, para dobrar, para subir, para enfim. E aí a gente aproveitou esses banquinhos todos, botou pelo jardim, falta... Aqui é uma área comum, cada andar tem uma área técnica, que a gente chama área de serviço, que é comum, com máquina, um tanque, né, onde a gente lava roupa, passa e tal. Essa área é uma por andar, cada andar tem um, a gente achou assim mais confortável.
Essa árvores também, esse conjunto aqui, já estava aqui, que a gente também conseguiu preservar. Mais alguns mosaicos aí, para vocês terem uma ideia. E é isso, gente. Estou aqui para as perguntas e comentários. Eu queria fechar com essa frase, que é de lá de Finho. Existe hoje uma necessidade cada vez mais urgente de modelos positivos que demonstrem um futuro humano e planetário viável e sustentável. É isso, queridos. Vou fechar aqui. Maravilha, Dani. Gratidão aí por sua apresentação. Uma delícia eu ouvir você falar, umas fotos, né? Muita memória, muita vida, muita história envolvida. Espero que todo mundo tenha gostado também. E aí a gente tem um momento agora, né, para quem tiver alguma pergunta, né, para fazer a Denise, ou as pessoas também no Cobaio quiserem falar também, né, a gente pode trocar aí sobre o tema. Isso. Quem quiser perguntar, o pessoal os vizinhos, amigos, queridos, que quiserem também complementar alguma coisa que eu deixei passar, né? Eu gostaria de saber qual a área do terreno. Cris, Por favor, Denise. 1.246 metros quadrados. E a gente ocupou 33%, mais ou menos. Ocupamos 300 e pouco. O resto é área permeável e verde. Tem uma área só de garagem, que é até o Habite-se, mas depois do Habite-se a gente vai reduzir. Foi uma coisa que eu esqueci de falar. A gente não vai querer tantos carros. A gente vai ter carros coletivos, é seu sonho, mais adiante. Mas para o Habite é uma exigência de ter número X de vagas, então a gente deixou lá, sabe? Mas depois uma parte disso vai virar vai virar área verde, mas por enquanto está lá. Ok, muito bom. E quantas pessoas então residam hoje? Olha, na verdade são 9 apartamentos, 9 unidades, porque eram 11, depois algumas se tornaram dupla, 2 se tornaram duplas. Atualmente a gente está num processo de ocupa Ecovila, alguns de nós, mas a maioria não ocupou ainda, porque a gente está no processo do Habite-se. Então, e aí por conta de alguns com necessidades de pagando aluguel e tarará, a gente resolveu meio que correr esse risco, mas assim, tudo meio acampado. Estamos aqui num processo de acampamento ainda. Entendi. Mas estamos Ainda aí. Estão... Muito bom, muito bom. Quem gostaria Denise, de... qual a área de cada unidade? Uma média, Ivone, de 64 metros quadrados. Tá? 2 banheiros, tem uma suíte, e agora a gente fez um modelo, acho que Carla está aí, né? Carlinha, você está por aí, se quiser falar, que é arquiteta do projeto, que ficou, né, assim, igual uma doida para conseguir juntar tantos sonhos. Foi um trabalhão juntar nossos sonhos, mas é isso. E 2 apartamentos estão duplos, estão juntos. Boa noite, tudo bem? Parabéns pela iniciativa, pela coragem que vocês todas tiveram. Eu acho que deve ser, se não for uma das, em área, né, uma das menores ecovilas urbanas que a gente tem no Brasil. Se você pode me corrigir, pesquisa que eu estou fazendo, você me falou, você comentou 1.000 e tantos, né? Com 33% de ocupação, então dá uma relação mesmo às ecovilas urbanas. E é o desafio maior, eu acho que, pelo que você apresentou, talvez tenha sido essa
esse apego, né? Porque quando você compara, você devia ter imaginado elas serem todas horizontalizadas, né? De casas, de espaços, porque esse é o nosso ideário também de como se distribuir num terreno, mas já que não foi possível, vocês fizeram o correto, né? Vocês fizeram o correto. Então, assim, eu tenho uma pergunta só para fazer. Vocês têm algum tipo de trânsito junto à política pública de plano diretor, de tentar escrever junto aí com outras entidades um projeto de lei relacionado a ecovilas no município de Salvador? Que aqui em São Paulo a gente tem pouquíssimos casos, mas Campinas é um dos casos a cidade de Campinas é um dos casos que chegou a fazer isso com uma associação e teve o veto, assim, de uma forma muito triste, assim, né, do prefeito à época da prefeitura de Campinas e sem muita explicação para a sociedade civil. Então eu queria saber se vocês têm algum tipo de organização para outras ecovilas urbanas que possam surgir aí também no município. Obrigado. Oi, Marcos, boa noite. Eu sou Galvão, também sou seu conterrâneo, e eu acho que essa sua pergunta eu posso responder. Mas antes, dizer a Denise que a apresentação é excelente, né? Muito bom o trabalho que nos leva a caminhar, né, nesse sentido e trazer, como você bem disse, né, compartilhar as conexões de solução, né? Mas assim uma ecovila aqui na região daqui de Salvador mesmo, né? A gente tem uma ecovila aqui numa região, e aí é importante a gente ver também que interagir com essas regiões é muito legal. A gente vai compartilhar isso aqui no chat, eu vou botar para vocês aí, para vocês verem essa ecovila, porque é num local chamado Cassange, né? E quem está à frente lá é Tiago, né? Mas é importante, né, a gente fazer as conexões para que está muito interessante a apresentação de Denise, quando eu vejo lá a referência bastante forte em compostagem, né? Ou seja, começar dos nossos lares, né? Os nossos resíduos. E falando em resíduo, né? Só para a gente dar uma despertada, eu queria poder dizer que a gente vai deixar 42 toneladas de fezes se alimentar 1,5 kg por dia, vivendo 75 anos. A gente tem várias opções que não é fazer um ciclo fechado em nossas propriedades, né? Existem muitas técnicas hoje para que a gente possa, então, fazer esse bom trabalho, que é cuidar de nós, da nossa qualidade de vida, né? Nossa vida e nossa saúde. O planeta, né? Merece um cuidado maior pela sua majestade, generosa que sempre foi. Então, é isso. Galvão, eu só queria complementar, porque ele perguntou sobre a questão da legislação, né? Sim, aí, sim. Assim, em legislação não tem nada, que eu saiba, não. Inclusive, a nossa dificuldade na aprovação desse projeto foi exatamente porque ele era muito inovador. Esse foi um dos desafios. Talvez quem chegue agora a gente já pode ter aberto algumas portas lá na SUCOM. Mas em Salvador mesmo, que eu saiba, eu não conheço nenhuma. E não tem nenhuma organização nesse sentido. Mas a gente está aqui, quem tiver interesse em fazer uma ecovila urbana, a gente pode mostrar, sei lá, nossa experiência, trocar e falar um pouco do caminho que a gente percorreu nessa coisa das instituições, que é um desafio mesmo. Obrigada, Denise. Galvão, com licença, que a Leide estava com a mão levantada já há algum tempo. Ok. Leide, você gostaria de perguntar alguma coisa? Cadê ela? Desistiu, cansou. Eu fiquei um pouco curioso em saber a proximidade da lagoa com a ecovila. Você tem esses dados em distância?
Não, não tenho não, mas deve ser uns 300 metros em linha reta, né? Só que tem morro, né? Só que tem dunas, né? Mas em linha reta deve ter no máximo estourando aí, acho que uns 500 metros, por aí. Eu nunca fui não, viu, em linha reta. Eu até quero fazer isso. Tem uma galera que faz, né? Mas por conta dessa pandemia a gente tá rodar Pronto. pelas dunas e tal. Interessante. Acredito que isso também chegou a repercutir numa instância ambiental um pouco mais complicada para a liberação da área, né, Denise? Então, outras regiões que tiverem outros locais, possivelmente a legislação pode ser mais branda, né? Então, a partir da análise do local que se libera os espaços para as construções, mas prefeitura geralmente é bastante burocrática. Isso é uma característica do Brasil inteiro, né? Então, se a gente não tiver em contato com pessoas que já passaram por lá, para a gente tirar nossas dúvidas, sugestões, como você passou, a gente não sabe qual os caminhos a seguir, né? Então, a gente só tem a agradecer por essa vanguarda, né? Por esse trabalho que ainda está no início, né? Então, isso é muito importante que a gente possa destacar. Mais perguntas? Eu gostaria. Aproveitando essa oportunidade maravilhosa. Vá, Paulo. Porque eu fiquei em dúvida se vocês ouviram. Eu falei. No caso, eu fiquei assim curioso de entender como é que funciona a questão da visita, né? Da visitação e tal. Como é que funciona essa coisa, né? Se uma pessoa tiver interesse de, eu quero passar um final de semana lá e tal. Isso não acontece? Eu gostaria. É uma boa pergunta. Olha, nesse momento não tem visitação por conta de pandemias, né? Então, realmente, a gente não está. Mas tem uma biblioteca comum, né? Ela ainda está meio que servindo de depósito, mas ela vai virar uma biblioteca comum e a gente vai ter, sim, um espaço para alguém até dormir, alguém que queira, por exemplo, vem de outro estado, vem de outra cidade, quer ficar um tempo com a gente. Essa é a ideia dessa troca que a gente acha que é rica e importante. E tem, sim, essa ideia de... E é esse espaço que é comum e junto tem é onde tem uma pequena bancadinha com um fogão. Estava meio bagunçada, eu não tirei foto, viu, gente? Porque sabe aquela parte da casa que a gente esconde, ela ainda não está arrumada, mas... E aí tem um banheiro e tal. E esse lugar é um lugar, sim, que tanto celebrações coletivas, como também para abrigar um visitante, viu, Paulo? Tem essa possibilidade, sim, mas pós-pandemia, pós todo mundo vacinado. Eu gostaria muito de ouvir sobre as relações, como foi assim, nasceu e depois, porque a gente sabe assim, os aspectos técnicos de repente são difíceis, mas a gente consegue resolver, mas as relações, né? Porque entre o momento em que surge a ideia e para chegar até a concretização mesmo do projeto. E aí eu acharia bom assim ouvir também várias vozes, né, desse time aí poderoso, né? Então, Isso, vou deixar essa resposta para o grupo. Isso, quem quiser assim contar um pouquinho para a gente, né, de repente dos desafios, das conquistas, das aproximações ou dos afastamentos, enfim, eu fico muito curiosa desse aspecto humano, né, da coisa. Quem gostaria pode pegar o microfone. Eu vou pedir que o grupo, algumas pessoas falem. Temos aqui Djalma, Carla, Silvia, Eliana, Roseli. Então, eu vou pedir que eles falem. Eu já falei muito. Bom, sim, eu posso falar alguma coisa.
o grupo, nós temos o costume de nos reunir mensalmente e a cada final de mês também uma reunião mais geral, para tratar também de assuntos técnicos. E ao longo dos meses que foram se passando em período desde a aquisição, desde o sonho, depois a aquisição do terreno, depois a obra, nós nunca nos deixamos de nos comunicar, de nos reunir e dividir os problemas para chegar nas soluções, e com isso aumentando mais nossa interação, nossa integração, porque cada um dos participantes moram hoje, como o Denise falou, em bairros separados. Então, nesse momento de reunir, é que a gente vai mais interagindo e entendendo os pontos de vista de cada um, discutindo as diversidades, né? E hoje eu posso dizer que nós somos uma família, porque a gente entende que nem todo mundo é perfeito, ora a gente tem um comportamento ou uma participação mais efetiva e mais positiva, outras horas nem tanto, e então o grupo vai se equilibrando e a gente vai entendendo o ponto de vista de cada um e compreendendo mais o outro. Existem, lógico, algumas diferenças de ideias, de opiniões, mas que se resolve no próprio momento, nas próprias discussões da reunião, nos próprios encontros que são feitos não só presencialmente, como ultimamente está acontecendo virtualmente, mas já ocorreram em locais, na residência de cada um hoje separado, ou em parques, ou em restaurantes no momento em que estejamos nos alimentando, né? E com isso eu acho que nós nos conhecemos muito mais hoje. Com certeza que quando estiver morando na Ecovila, nós estaremos muito mais juntos, muito mais assim, dividindo os pormenores, os detalhes. Hoje está uma coisa mais macro. Agora eu deixo a palavra para outro vizinho que queira falar. Denise, eu acho que você precisa estimular. Pessoal, acho que o pessoal está meio, né? Tímido, eu queria né? dizer assim, eu queria dizer que a gente também assim utilizou. A Rô vai falar, muito bem. Massa. Não, olha, Djalma falou basicamente tudo, né? Assim, nós somos 11 pessoas, mais ou menos, né? 11, 10. Então, tem divergência de opiniões, tudo, mas a gente procura trabalhar isso, tá? A gente está sempre fazendo reuniões, quando tem algum problema, a gente faz essas reuniões para superar esses problemas, né? Então, mas, assim, os nossos problemas maiores nesses últimos anos mesmo foi o processo da construção, o processo de conseguir todo o alvará, tudo. E acho que só quando todos estiverem morando, né, lá na Ecovila mesmo, é que aí a gente vai ter uma visão melhor dessa convivência, né? Porque, por enquanto, cada um mora em um lugar separados, em bairros até separados, né? Atualmente, pouquíssimas pessoas estão lá na Ecovila, como a Denise falou, né? Porque ainda não tem o Habite-se, né? Então, essa convivência mesmo, acho que a gente vai ter uma visão melhor quando todos forem para lá, né? Mas eu sei que desde o início eu estou
nesse processo, é gratificante, né? Porque são todos amigos, a gente pauta por isso, né? Pela amizade também, né? E cada um tem as suas deficiências e a gente vai levando. E cada um tem o seu ponto forte que ajuda também, entendeu? Eu mesmo sou a que menos ajudo, mas estou lá ajudando no que eu posso, entendeu? Então, eu acho que isso que é legal. Então, acho que é isso. Grata, Roseli. Eu não te conheço, mas eu acho que você ajuda muito, porque você parece uma pessoa muito pacífica, porque eu acho um super desafio, desde a origem até a concretização, acho que já é um desafio tão grande de conseguir contemplar os sonhos de cada um, né? Porque eu vi isso no relato também de agregar esses sonhos todos, eu acho um super desafio mesmo, né? Que às vezes é o sonho da vida da pessoa, né? E deve ter pessoas que não querem abrir mão, enfim, deve ter um bocado de pedras no caminho, né? Então, Agora, Cris, eu queria dizer também, assim, honrar algumas ferramentas que a gente utilizou. Então, tipo assim, a gente trabalhou o Dragon Dream, a gente trabalhou com a sociocracia, então a nossa forma de decisão a gente usa também, né? Então, assim, ok, todo mundo ok, posso conviver, não posso conviver, se não pode conviver, por que que não? Então, assim, a gente tem ferramentas que nos ajudam nesses processos e nesses momentos, né? Que, obviamente, a gente utiliza, entende? E eu quero honrar todas essas ferramentas de ajuda, né? Desenvolvida por essas pessoas que também já passaram por isso, né? A sociocracia, o Dragon Dream, tudo isso surgiu, digamos assim, nessa efervescência das próprias ecovilas, né? Denise. Chegou aí Denise de Nigre, que conhece muita gente, conhece a maioria de nós também. Bem-vinda, minha xará. Especial comemorar com vocês, celebrar esse caminho, né? Acho que é uma conquista assim, incrível. E eu sou testemunha um pouquinho, né, desse passo a passo. E fico muito feliz, né, dessa realização. Muito, muito, muito especial. E também do Dragon, tudo isso, porque quando a gente sabe que tudo que, né, desde 2010 a gente vem querendo praticar aquilo que a gente aprendeu no Gaia Education. Então, eu sei assim que disso que foi semeado em nós e que cada um foi nas suas escolhas, nos seus grupos, e ver isso se materializar, ver esse processo é muito bacana, né? Queria ouvir Carlinha um pouquinho. Cadê ela? Saiu? Acho. Pois é, a mãe do projeto, né? Está calada, não sei. Oi, pessoal. Virou mãe do projeto, não? É porque eu não me preparei para. Eu não estava muito preparada aqui, o ambiente. Mas, assim, vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo bem, querida. Sim. Joia. Então, é uma conquista, né, nossa, muitos anos. A gente vem de um processo anterior a esse, onde a gente tentou uma ecovila rural, esse mesmo grupo. Depois, por alguns motivos, não deu certo e a gente foi para o projeto da ecovila urbana. E são 6 anos, né? Então, é uma vitória a gente ter construído e já estar convivendo, muitas pessoas já morando. Eu ainda não estou morando, estou esperando o habite. Mas, assim, a gente construiu tudo isso a partir do sonho de cada um. E cada um tinha um sonho.
E esse projeto ele foi feito a partir do sonho de cada uma dessas pessoas, dessas 10, 11 pessoas. Então, cada pessoa tinha uma idealização do que ela queria, né? Tanto para o coletivo quanto para o individual. E no projeto, assim, a gente tentou atender, contemplar esse sonho, né? A gente tentou contemplar o sonho, mas, assim, nem tudo ficou como idealizado, mas estão lá os itens, né? Então, tinha o ponto do fogo, tinha o ponto da água, tinha umas mandalas, tinha a pessoa que queria ver de cima, ter um visual de cima, que queria lavar pratos olhando pela janela, com a visão da janela. Menina, era tanta coisa, ter um projeto aberto, flexível, né? Esse projeto que podia mudar, mas ao mesmo tempo era aberto, mas que pudesse fechar para receber um hóspede. E aí os apartamentos têm na faixa de 63 metros quadrados, só que a minha família ficou com 2 e fez uma casa maior, de 123 metros quadrados, a minha família e a família de Denise. Então, tem 2 tipologias hoje, né? Essa tipologia de 2 unidades unidas, que criou uma unidade maior de 120 metros, e a outra de 60 metros quadrados, né? E aí é isso, a nossa convivência, muito encontro, muita celebração, muita reunião, né? É uma estrada aí, a gente tem uma estrada aí percorrida, né? De amizade, de respeito. E agora vai ser melhor, né? Com a convivência vai ser melhor. A gente espera. Agora a gente vai usufruir mais. Eu vi aí que Verinha também está aí, Vera Vilaça. Está aí quietinha. Vera, quer falar alguma coisa? Deixa eu ver mais do grupo. Oi, Dene. Oi, pessoal. Agora que eu cheguei aqui. Esse sonho é um sonho, né? É um sonho que, como o Carlos expressou, contemplado em várias fases, né? O projeto, acho que está lá, está aí edificado, bem maravilhoso, né? E a gente percebe, assim, nessa trajetória, e muitas das coisas que a gente sonhava está lá materializado, e que outras coisas foram chegando, e que agora é a segunda etapa, que é uma etapa de convivência mais presente, né? No dia a dia, novas construções, bons desafios. Eu acredito muito no viver em coletivos, eu não vejo outra forma de viver, né? Tem muitos desafios, mas eu acho que eles são muito bons porque a gente amadurece muito, né? Acho que todo mundo cresce. Então, acredito muito nisso. Então, eu celebro sempre a Ecovila Maria, espero que muitas outras surjam, estejam aí cada vez, né, coletivos mais engajados nessa realização. É isso que eu tenho para compartilhar. Oi, eu queria falar, eu sou Eliana, sou irmã de Denise, de Nilda, nós temos uma unidade aqui na Ecovila Maria, nós estamos participando desse projeto já há algum tempo, né, desde o início, e eu queria falar sobre a questão do aprendizado, né? Foi um aprendizado muito, muito, muito rico, esse que nós tivemos, desde a decisão, né, de fundar uma coisa como essa Ecovila, até a concretização, né? Então, da minha parte, por exemplo, que participei apenas do momento de 2014 para cá, já com minhas irmãs, a Denise e a Nilda, me convidando para participar do projeto, já com a concepção da Ecovila Urbana,
Então, eu tenho participado de uma forma que, ativamente, né, dessa coisa, e tenho visto e sentido a evolução da relação das pessoas envolvidas. Então, nós tivemos pessoas que começaram e não conseguiram, né, ir adiante por uma outra razão, familiar, né, nunca por discordar do processo, né, do projeto, mas por questões pessoais que exigiram daquela pessoa, naquele momento, a saída do processo. E nós que continuamos, tivemos muita, mas muita dificuldade. Você não pode imaginar, não é fácil, não é simples. Acho que o Dani colocou muito bem, Carlinha também colocou muito bem, nossa querida arquiteta, Vera também agora colocou, Djalma também falou, e Roseli. Mas, assim, eu acho que a gente tem, ao longo desse tempo, eu acho mais importante que a gente tem solidificado essa coisa da relação humana, das relações sociais, né, e humanas, né, entre nós. E quando a gente pensa, a gente não pensa só eu penso, eu vou fazer isso para mim porque isso vai ser... Não. Quando a gente pensa, poxa, isso vai ser bom para o projeto, vai ser bom para todos nós, né? Então, essa é uma grande diferença entre um projeto como o nosso, que a gente chama de, né, Ecovila Maria, e um condomínio qualquer de moradores, né? E, assim, a gente tem... Eu acho que a Denise falou da missão e tal, eu vou falar um pouquinho dos valores, né, que a gente determinou desde o início para essa convivência e que eu acho que tem norteado as nossas ações, né, até hoje, que é a sustentabilidade, a consistência, a flexibilidade, a coerência, a amizade, a humildade, a alegria, a presença, a transparência, a confiança, o respeito e a solidariedade. Essa coisa que está tão difícil hoje em dia entre as pessoas, né? As pessoas não se importam um com o outro. E nós aqui, nós temos como lema nos importarmos com o outro, né? O que é que o outro está? Qual é a necessidade do outro? O que é que o outro será que está precisando que a gente possa ajudar, né? Então, isso que eu acho que é um dos fundamentos mais essenciais do nosso projeto, digamos assim, essa disseminação desses valores que eu acho que são super importantes, principalmente nos dias de hoje que a gente está vivendo, né? Dessa coisa que a gente está vivendo aí, desse desgoverno, dessa sociedade que a gente está vivendo hoje, que a gente precisa desses valores firmes para que a gente possa seguir adiante, né? Contando uns com os outros, né? Então, era isso que eu queria, nesse sentido que eu queria contribuir. Eu quero parabenizar a Denise pela exposição, minha querida irmã, todos que contribuíram, todos que falaram, Carlinha, todos que falaram pela Ecovila, ou que tiveram algum... E que eu digo o seguinte, eu estou muito feliz aqui, tá? Assim, um sentimento muito, muito, muito agradável de estar aqui e de ter essa perspectiva de uma nova, digamos, uma nova possibilidade de relação com as pessoas. Obrigada. Maravilha. Então, alguém mais da Ecovila quer falar? Já falou todo mundo? Acho que já. O que eu vi aqui, viu? O que eu vi na outra página é que Paulo Santos está aí. Não sei se ele está disponível, mas Paulo foi o criador do Ecobairro, viu? Foi a ideia dele, numa palestra da MEIST, lá no Rio Grande do Sul, com a Lara, que mora em São Paulo. Foram eles que, digamos assim, pensaram no Ecobairro.
Paulo, se você quiser dar uma palavrinha, vai ser um prazer, querido. Boa noite. Ô, Denise, gratidão. Eu estava aqui ouvindo as vozes, vendo sua apresentação e meu coração pulsando de alegria em ver o Ecobairro de Salvador florescendo a cada ano, né? Então, o Ecobairro é irmão siamês da Educação Gaia, porque a gente trouxe a Educação Gaia para o Brasil, trouxemos o movimento Cidades em Transição em São Paulo e em Salvador. Vejo agora essa materialização de uma ecovila urbana dentro de um bairro muito especial. Aliás, diga-se de passagem, eu morei aí de 84 a 86 em Itapuã. E eu ajudei na época eu trabalhava na área imobiliária de incorporação e construí aí, ajudei na gestão de construção de vários condomínios horizontais. Casario, Casaredo, Vilarejo, Lugarejo e Aldeiota, onde eu morei, aí do lado do antigo Hotel Sofitel 4 Rodas. Então, me conectar aí com Itapuã, para mim é muito especial, eu tive um bom período aí de trabalho e muito feliz, Denise, todos do Ecobairro de Salvador, aos parceiros da Ecovila Maria, de ter materializado uma ecovila urbana. Isso dará muita força para que, quem sabe, Itapuã seja o primeiro ecobairro de Salvador, ecobairro concretamente falando, porque quando a gente idealizou o ecobairro, a ideia era de justamente transformar os ambientes urbanos em locais sustentáveis. Então, e na época nós não pensávamos em ter uma construção sustentável do zero, e sim pegar o que tem de existente e transformar. E muita gente gostaria muito dessa perspectiva, de começar do zero. E o Ecobairro de Salvador está dando um grande exemplo para o Ecobairro Brasil, né, que tem outras cidades, em materializar essa primeira ecovila urbana em Salvador. Vou tomar café ainda. E isso gerará uma grande transformação. E não só as pessoas que moram na ecovila, mas, como a gente sabe, a pedagogia do ecobairro, né, que começa do indivíduo, na casa, no condomínio, no quarteirão e no bairro. E aí encaixa agora, Denise, não só no condomínio e no quarteirão, mas também em uma ecovila urbana que se irradia para a cidade. Mas eu quero parabenizar de coração os esforços lindos que, desde o começo, o Ecobairro tem se dedicado a Salvador, com toda a equipe. Assim, profundamente, assim, meu coração pulsa forte. Uma ecovila Maria, isso tem um significado profundo, uma coisa que o Ecobairro sempre defendeu foi de uma ecologia integral, que inclua espírito e matéria, uma ecologia plena de conexões. O Ecobairro não visa ser um movimento de ecologia materialista, mas que inclua a perspectiva da metafísica. Então, quando a gente traz essa perspectiva de uma ecovila chamada Maria, em uma cidade de São Salvador, eu estou aqui em Feira de Santana, cuidando do ecobairro aqui de Feira de Santana, eu fico assim muito feliz. Eu estava até pensando aqui, Denise, já que nasceu uma ecovila Maria, que é a mãe de Jesus, quem sabe nasça uma ecovila Santana, que é a avó de Jesus. Mas eu gostaria muito de trazer essa visão e eu estou muito feliz com esse encontro aí. Fiquei ouvindo o tempo inteiro o coração de todos e lembrar que isso tudo está ocorrendo porque há dentro do coração das pessoas esse ideal. E há dentro do coração das pessoas essa conexão com os mundos superiores que podem transformar aonde quer que estejamos. Então, eu gostaria de parabenizar, e eu estou muito feliz. E lembrando, Denise, que quando o Ecobairro nasceu,
foi em um domingo, final de tarde. E, por coincidência, foi no dia 15 de agosto de 2004, em São Paulo, na Vila Mariana, que é justamente a junção de Maria e Ana, não é? A mãe e a filha, e que nasceu nessa perspectiva em que a MEI deu uma palestra sobre a reemergência do princípio feminino na psique da humanidade. E isso tudo só está sendo possível, todo esse movimento de sustentabilidade que existe no planeta está vindo através do princípio feminino, que é esta força de amor silenciosa, compassiva, que tem a capacidade de materializar e manifestar tudo na matéria, que é o princípio feminino. Então, Ecovila Maria, em conexão quando o Ecobairro nasceu, que foi 15 de agosto, que é o dia de Assunção de Nossa Senhora, que tem um significado espiritual profundo no cristianismo, né? Que é enquanto Jesus ressuscita, que é com o corpo glorioso, Maria Assunça, que sobe aos mundos superiores com o corpo físico. Então, Ecovila Maria é um exemplo de materialização de sustentabilidade. Então, eu quero parabenizar e não vejo a hora de entrar nessa Ecovila Maria. E um beijo assim no coração de vocês. Eu quero falar uma coisa, assim, ouvindo Paulo e sabendo de toda essa trajetória, né, do Gaia, do Ecobairro, de todo o processo, e do quanto a Bahia, através, né, de Paulo, aí no interior, em alguns lugares, tem semeado o Ecobairro, e isso é muito bacana. E quero que você entenda também, assim, que você perceba, esse espaço aqui que a gente está hoje aqui, que nasceu assim, esse grupo especificamente do Transition, né? Que a gente tem buscado a história e tudo, reuniu na última formação do Transition, reuniu pessoas que já estão com passos bem ancorados também no Imbuí. Então, nós temos aqui um grupo do Imbuí, o grupo da Pituba, um grupo de Estela Maris, a gente tem vários lugares aí. Então, são sementes que o Ecobairro plantou lá em 2010, através do Gaia aqui em Salvador, mas que eu percebo assim, que nesse momento aqui, que agora está aqui, né, que a gente está celebrando a Ecovila Maria aqui, a gente, assim, tomara que você possa, em algum momento, também agregar algumas experiências com a gente, mas a gente tem aí firmado uma rede mesmo, né, de bairros que estão, através do Transition, através do Dragon, muitas pessoas aqui fizeram o Dragon também, e que isso já é grande, né? Ou seja, já existem várias ações em vários bairros, e o grupo do Imbuí, eles têm assim experiência fantástica, né, nos prédios e tal. Então, a ideia que a gente tinha, esse sonho, tem, né, do Ecobairro, ele tem se materializado, e esse grupo aqui também é uma materialização, né, dessa rede Salvador, sabe, Paulo? Então, assim, é muito, muito especial estar aqui com você, inclusive aqui. Lara já teve a oportunidade de estar com a gente no último Transition, a gente fez um contato virtual, e essa turma aqui, que é muito especial, e que nossos encontros, cada caminho, a gente vem celebrando também muitas ideias. Daniel assim, traz algo muito bacana né, de uma loja com os produtos também sustentáveis. Então, assim, tomara que você possa participar em outros momentos também, é um convite em nome, né, da administração aqui do Transition, que você possa estar mais presente aqui também com a gente, para a gente trocar mais, né? E eu quero lembrar assim, que um dos pedidos desse grupo, principalmente Galvão,
o pessoal que fez o transition lá no Núcleo de Práticas da Barra, foi um pedido de chegar mais junto da academia também. Então, estou só relembrando isso. Então, tanto Denise tem o mestrado dela com o tema Ecobairro, quanto Eliana tem o doutorado dela com o tema Ecovila, como Carlinha daqui é também ligada à educação, né, de arquitetura e tal. Então, assim, esse pedido que os meninos fizeram, eu vejo mais próximo, e você também, Paulo, em Feira de Santana, alinhando e fazendo projetos junto à universidade, junto às escolas. Então, eu sinto que existe uma rede muito bacana que a gente está tecendo aqui hoje, né? Então, celebrando a Ecovila e celebrando esses caminhos, essas tessituras. Então, eu quero assim propor que a gente possa assim aprofundar mais essa ligação do Ecobairro com o Transition, né? E a gente poder mergulhar aí nessa celebração maior para Salvador e para a Bahia. E outros aqui, parceiros de outros estados também, porque isso é uma rede de luz, né, desse processo que a gente precisa, para esse momento planetário, ancorar mesmo, né, e fazer essas tessituras se tornar mais materializações, como é a Ecovila e outros projetos lindíssimos que tem aqui. Então, eu abro assim a palavra para que, se houver esse tempo, falar um pouquinho dessa caminhada, né? A proposta do Transition Salvador, que dialoga com tudo isso. Então, assim, gratidão pela tua presença aqui e por todos, claro, né? Então, gratidão por essa fala também. Eu é que agradeço a oportunidade de estar nesse momento muito especial. Eu só queria dizer uma coisa: Ecobairro é um só. Ele é único. Ele tem uma unidade profunda entre todos nós. O Ecobairro também está conectado com toda essa rede de todos os movimentos, de todas as práticas, de todas as iniciativas que têm o mesmo objetivo, que é tornar o mundo sustentável a partir da área urbana. Então, essa energia forte que está aí em Salvador é uma energia muito importante, que sempre nos foi dito, numa perspectiva da metafísica, que Salvador é uma das espirais de sustentabilidade urbana para o Brasil. Então, isto, com o seu relato, Denise, mostra o quanto isso é real, né? O que antes era dito como um sonho, hoje nós estamos vendo como realidade. Então, eu fico muito feliz, agradeço o convite. Eu quero lembrar vocês que eu sou filho daí de Salvador, com peregrinação em São Paulo por 19 anos e em Feira de Santana já há 9 anos. Mas eu sou cidadão do mundo e aonde eu for, o Ecobairro está dentro do meu coração, é o que a gente tem feito em todo lugar. Mas eu queria, antes de tudo, parabenizar pela essa expansão crescente da sustentabilidade urbana em Salvador, a todos os movimentos, né, que tem em Salvador. Tem outros movimentos que a gente não tem ligação direta, mas que são irmãos nossos, de muitas ações aí, de meio ambiente, de busca de aprimoramento da cidade, né? Então, de alguma forma, nós estamos ligados. E agora é época de a gente fazer parcerias e se unir com todos os nossos irmãos, mesmo que tenha nomes diferentes, para poder a gente tornar cada cidade sustentável e pacífica. Então, eu quero agradecer de coração. Mas eu não vejo a hora de ir na Ecovila Maria. Todos nós, né, Paulo? Todos nós, todas nós. Eu também estou morrendo de vontade. A Clara quer fazer várias perguntas, não é, Clara? Por favor. Depois eu gostaria de falar, por favor. Tá ótimo, Paulo. Sou Clara Domingas, sou da Conflito.
Oliveira. Eu sou artista e antropóloga, eu pesquiso a cultura de areia, as dinâmicas culturais das paisagens de Restinga. Um mestrado nisso, sobre isso, e tenho mergulhado assim, profundamente no diagnóstico, né, de conservação do ecossistema local, observando, até com minha memória mesmo afetiva, né, e ambiental, de tudo, das paisagens que eu conheci e que já não existem, e a historicidade dessas paisagens aqui no Itapuã e da APA do Abaeté. Eu entrei para o Conselho Gestor da APA e tenho aprendido muito sobre a legislação que protege esse espaço, os zoneamentos. Não são informações acessíveis à maior parte da população. Acho que é bem absurda assim, a distância que a população em geral tem desse instrumento, né, legal, para entender o que é uma unidade de conservação, a sua função e as características dessa APA em especial, que é uma APA que tem zoneamentos de ocupação urbana, né, dentro de uma unidade de conservação. Então, eu não assisti, eu não pude chegar antes para assistir a apresentação inicial, mas me chamou a atenção quando eu recebi o card, porque logo de cara me assustei um pouco com a ideia de ecovila edificada, uma ecovila vertical, porque eu sou permacultora também. Nesse trajeto de pesquisa, não foi só de traçar diagnóstico, mas também de procurar soluções, né? Assim como vocês estão falando aí, que buscam a sustentabilidade, todos esses princípios aí ecológicos e integrativos, né? Eu também estou nessa busca, também sou uma buscadora desse caminho. E aí fui me capacitando, me formei em permacultura, eu sou artista, então eu tenho esse interesse em desenhar novos futuros, né? Também de buscar soluções para problemas complexos, como os que temos aqui em Itapuã, né? E acho que foram muitas perdas assim, nos últimos anos de sítios patrimoniais, de áreas vegetais e enfim, muito pela desinformação e também muito pela pressão imobiliária, né? Então, assim, me assustei um pouco e queria saber se é uma edificação bioconstruída, né? Ou se é alvenaria comum. Queria saber se vocês tiveram alguma interlocução ou estudo sobre o zoneamento, porque depois eu fui pesquisar e eu vi que a ecovila está na fronteira entre o zoneamento de ocupação controlada e proteção visual, bem na fronteira. Numa proteção visual não poderia ter uma construção daquela, né? E num zoneamento de ocupação controlada teria que ter algumas condições que por isso eu gostaria de entender mais, né? De nível de permeabilização, por exemplo, porque existem critérios para construir em certas zonas dentro da APA, né? A ecovila está dentro de uma APA. Então, vai por aí minhas perguntas, assim. Queria aprofundar melhor, assim, como foi que esse processo se deu, se teve um diálogo maior com essa realidade legislativa que protege a área, sabe? Se teve uma conversa, como foi que esse licenciamento foi dado, enfim. Porque eu sei, o que é que eu sei? Que eu sei que a SEDU municipal, ela dá muito licenciamento à construção sem levar em consideração a APA, só pelo PDDU. A gente tem um problema enorme aqui nessa APA, que é essa sobreposição de gestão. Existem 2 parques municipais dentro dessa APA e a municipalidade não dialoga com o Estado. Então, tem muita coisa que acontece, assim, que às vezes não é nem por má fé, sabe? Às vezes é por desinformação mesmo e por desencontro e desalinhamento.
entre essas diferentes instâncias. Tem muitas leis, normas, decretos, tudo embolado, e às vezes a gente não conversa o suficiente, sabe? É por aí, gente, mas é isso, me coloco à disposição também para a gente poder crescer nessa discussão. Carlinhas, você responde? Eu vou falar um pouco, aí se vocês Fale uma quiserem parte, depois eu... Eu gostaria só Ok. de a gente ficar alerta, né, que são 20 horas e 22 minutos e que a gente gosta de honrar nosso horário, né, de conclusão. Então, eu queria falar duas coisas, né, para Clara. Esse encontro ele vai ser gravado, ele está sendo gravado, então depois a gente vai divulgar, porque na verdade esses pontos foram assim já abordados, né? Mas eu acho que a gente pode também dedicar alguns minutos breves para responder, né? Carla, então, por favor. Eu posso tentar responder. Esse projeto, ele está respeitando, exatamente, está respeitando todos os aspectos legais. Nós precisamos fazer, nós fizemos, ele foi licenciado ambientalmente. Foi necessário fazer um licenciamento ambiental, né, do projeto. E isso foi aprovado, né, tanto pela instância municipal quanto pela instância estadual. O projeto ele prevê 70% de área permeável e nós estamos respeitando. Nós respeitamos a ocupação, que é 30% de ocupação, e respeitamos a construção, a área construída. Então, a gente está exatamente atendendo a todos os requisitos legais. Por isso mesmo que demorou tanto de ser aprovado, porque foram 2 anos para ser aprovado pela SEDU e ainda teve mais 6 meses com a questão do licenciamento ambiental, né? Passando por diversas instâncias. Então, esse cuidado nós tivemos e continuamos tendo. Sobre a questão da bioconstrução, nós tentamos fazer, não bioconstruído, porque a bioconstrução é quando a gente utiliza recursos do próprio terreno na edificação. E nosso terreno é um terreno arenoso. Então, a gente não pensou em utilizar a areia do terreno para a construção, mas a gente tentou usar o ecotijolo como solução para a alvenaria. Mas a gente fez o muro em ecotijolo, mas depois foi inviável fazer a construção toda em ecotijolo, por várias questões, tinham as questões de instalações, no final ia ficar muito caro, ia inviabilizar economicamente, que é um outro item de sustentabilidade, né? Então, a gente analisou por todos os ângulos e a gente chegou à conclusão de que realmente não ia dar para a gente fazer em ecotijolo a construção toda. Mas a gente fez o muro, né? E a gente procurou ter vários cuidados durante a obra, né? Com resíduos, foram muitos cuidados, tanto cuidados sociais, quanto cuidados com materiais, com desperdício, com o uso da água, então tem muitos cuidados, né? E continuamos tendo, né? Agora, foi triste para a gente não conseguirmos fazer em ecotijolo, mas na época, quando a gente começou a obra, só tinham 2 fornecedores em Salvador. Não era nem Salvador, um era em Massarandupió e o outro era em Lauro de Freitas, mas eles não eram o mesmo tamanho de tijolo, o mesmo padrão de tijolo. Então, digamos, se um falisse, a gente ia ficar na mão, entendeu? A gente ia ficar na mão, tinha essa questão também. Aí o estruturalista questionou algumas coisas, o engenheiro de instalações questionou outras coisas também, que fez a gente ponderar. Aí a gente pensou em fazer misto, ser ecotijolo e ser bloco cerâmico para as partes hidráulicas e elétricas, e no final das contas não ia ser viável. E aí a gente resolveu optar por uma construção, uma tecnologia mais tradicional. Mas a gente está usando alguns recursos, como madeira plástica, né, que já é um material
que recicla o plástico, usando outros recursos, né, como o aquecimento de água, como a captação de água de chuva e reutilizando essa água de chuva e tratamento das águas residuais. Então, a gente tem feito outras coisas e também a gente pretende captar energia solar também. Só não fizemos... E tínhamos também um teto verde, que por questões também de financeira a gente não fez, e foi a melhor coisa a nossa decisão, porque depois a gente teve problema, a gente já teve problema de impermeabilização da laje, que já teve infiltração. Agora, imagine se a gente estivesse com essa área toda em teto verde, para refazer essa impermeabilização, né? E que assim ficou altíssimo o valor do teto verde, a gente teve que... Mas a gente ainda pensa em fazer teto verde depois, em uma parte, não na laje toda, mas em uma parte, a gente fazer teto verde. Porque tem essa questão dos recursos também, né? Que impacta. É isso. Mas esse cuidado, assim, a gente teve muito, muito mesmo, de atender toda a parte legal. Eu queria só Os itens de complementar. sustentabilidade. Eu queria só complementar e dizer a Clara que, na verdade, a gente está dentro de um condomínio. Já chama Condomínio Jardim Encantamento. Ele o nosso terreno é na borda, realmente, da APA. E junto de nós já tem uma casa que tem mais de 30 anos construída. Então, assim, a gente não está num terreno isolado, né? A gente não tem vizinho do outro lado, mas já tinha cerca. Então, assim, esse condomínio, logo no início, Vera até pode falar, porque a mãe dela mora aqui há mais de 30 anos, ela disse que várias casas, inclusive, foram derrubadas porque foram construídas nas dunas. E aí foi delimitado esse condomínio como delimitação mesmo da APA, né? Tanto é que depois que a gente chegou, tiveram tentativas de invasão, e a gente, né, a gente percebeu que o pessoal da APA mesmo chegou junto para não permitir, porque depois que a gente comprou foi que a gente soube do quanto esse terreno, essa área aqui tem essa questão de invasão e de quanto isso é problemático. Mas quando a gente comprou o terreno, realmente a gente não tinha ideia, mas é óbvio que a gente está chegando e a gente quer sim se apropriar disso e ajudar e poder contribuir, sabe, para melhorar e para manter isso. Mas assim, a gente está dentro de todas as formulações de lei, todas as exigências, inclusive, Carla nem lembrou, mas você lembra que a gente teve que fazer um estudo de impacto de sombra? Lembra disso, Carla? A gente conseguiu esse alvará sem dar R$1. A gente não pagou nenhuma propina a ninguém. E por isso a gente levou 2 anos e meio para conseguir o alvará para ser construído. Então, assim, foi uma luta diária e tinha momentos assim de quase desistir do projeto, porque a gente não conseguia o alvará para construir. Eu queria só fazer essa... Estamos aqui para ajudar e para... Viu, Clara? Para poder ajudar e juntar força aí com vocês para manter essa APA aí viva. Grata pelos esclarecimentos bem detalhados. Eu queria saber se a pergunta de Paulo está muito viva ou se... Hein, Paulo? Eu ainda gostaria de fazer essa pergunta, porque pelo menos então, eu deram aqui uma pergunta. Vamos lá. É importante, assim, o pessoal comentou, né? Vocês comentaram sobre a questão da importância da academia e tal, né? Para o movimento de sustentabilidade. Agora, assim, eu gostaria muito de entender como uma pessoa dentro da academia poderia contribuir atualmente. De que maneira, de que forma, né, a pessoa pode produzir um conhecimento que seja utilizável, né? Posso responder? Com certeza. Claro. Olha, eu sou professora, tenho 18 anos de ensino na área de arquitetura e urbanismo,
e tenho atuado lá na área de sustentabilidade, né? Então, a gente leva conhecimento, troca de conhecimento com os estudantes. Os estudantes produzem, eles produzem também conhecimento. Então, através de pesquisas, usando exemplos da própria cidade. A gente faz projetos na própria cidade, aplicando os princípios de sustentabilidade. Isso aí é 0,001% do que a faculdade pode fazer. A gente pesquisa materiais sustentáveis, a gente pesquisa novas possibilidades construtivas de recursos e de soluções construtivas, no caso da arquitetura, né? Porque eu estou falando da minha área. E, assim, a gente também pode atuar a nível de extensão, em comunidades, em bairros, auxiliando na aplicação desses projetos e desses princípios. Então, a academia ela é muito importante, né, nesse sentido, porque ela está desenvolvendo, né, através do conhecimento, mas ela está ali reciclando esse conhecimento, aplicando isso na cidade, na prática, e realimentando esse processo, verificando o que deu certo, o que não deu certo, e podendo corrigir e reaplicar. Então, e fora que são muitos estudantes, né, envolvidos, que se preparam para uma vida de profissão já com a nova consciência internalizada, essa consciência de como tratar, não é, o urbano e do que precisa para essa sustentabilidade acontecer. Então, eu acho que o papel da academia é muito importante, sim. Respondeu? Denise, gostaria de complementar? Não? Essa pergunta do Paulo me lembrou que uma das vertentes, vamos dizer, dos nossos encontros agora é justamente de perguntar à exposição, às expositoras, podemos ajudar a Ecovila Maria? E de que forma? Né? Porque tinha essa proposta de saber como é que essa rede podia ajudar de alguma forma, não sei qual, se a Ecovila Maria precisa de algum tipo de ajuda e qual seria, e se alguém se dispõe ou tem como ajudar nesse sentido o pedido. Olha, a gente, na verdade, assim, a pandemia tem nos limitado bastante, mas assim, a gente está aqui em contato com o pessoal da Casa Amarela, que são permacultores, que fazem uma feirinha também aqui na área, e para eles nos ajudarem até, né, nessa área de permacultura, porque, na verdade, Djalma, ele é agrônomo, né, e também trabalha... E também a gente brinca dizendo que é o nosso dedo verde, porque muitos de nós somos urbanos, né? Não tinha muito essa pegada da questão do plantar, então realmente a permacultura ela é a base de tudo, e eles já vieram aqui, a gente já está um pouco com essa parceria, e óbvio que a nossa ideia era fazer mesmo mutirões com todo mundo e tal, mas a pandemia tem nos freado, né? E agora, então, nesse momento que a gente está vivendo, mais ainda. Mas a gente, sim, assim que isso pudesse fazer, a gente vai divulgar aí no grupo e vai ser ótimo. Ok, muito bom, né? Vamos programar nossa agenda para participar desses mutirões. Eu mesmo queria saber se o composto já ia ser jogado ali no terreno, justamente para poder plantar e fazer horta. Então, a gente já está fazendo isso, né? A gente já está, uma parte das hortas já é de composto de quem chegou aqui, de quem está meio nesse... a gente já está fazendo isso, né? A gente já encheu algumas... porque temos... Já enchemos alguns minhocários e composteiras, e obviamente esse composto está sendo colocado sim, porque o terreno é basicamente areia,
Então a gente deixa o mato crescer mesmo e vai deixando e vai, né, e vai ajudando e vai triturando e vai, enfim, é todo um processo para Muito que bom. aos poucos, então tem só algumas áreas, tem áreas que é basicamente areia ainda, a gente ainda não conseguiu, mas a gente aos poucos, a gente sabe que é um processo, né? É um processo Sim, mesmo. com certeza. E deixa também muitas plantas nativas. Suzana mesmo entende pra caramba de punks, então a gente consome no suco verde, consome as punks que nascem naturalmente, as flores, enfim, a gente está aí num aprendizado bem interessante. Muito bom, muito bom. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa ou perguntar mais alguma coisa? A gente já passou um pouquinho do nosso tempo, mas enfim, estamos aproveitando a oportunidade ao máximo. Eu quero acrescentar e logo que pudermos, quase, eu estive por lá fazendo um transplante da moringa e já tínhamos combinado o dia e falei um pouco sobre, aí logo me falaram que já tinha transportado, mas estou feliz porque teremos eventos, né, logo que isso tudo passar. Nesse sentido, quero estar me colocando à disposição para poder caminhar pelas dunas, né, levar as pessoas que quiserem conhecer a Ecovila do Caçange, podem entrar em contato comigo também, no privado, pode pegar meu contato. Quem quiser entrar no grupo de economia solidária, né, nós estamos aí levando a compostagem, nós estamos aí levando o plantio, a bioconstrução, né? Então, nós temos atuado e a gente sabe da importância dessas conexões. Então, todos aqui, Paulo, né, que é o precursor ainda dos ecobairros, eu quero convidar você, Paulo, para poder vir tomar um chá de moringa aqui no copo de bambu. Lá, tem que ser, pode ter opções de escolher o copo, mas eu levarei os copos de bambu, tá? Onde nós confraternizaremos nesses espaços de poder, né? Aí na Ecovila de Itapuã, na Ecovila do Caçange, lá na Horta da Pituba. Essa semana eu estou indo lá fazer um chá de moringa, ainda com omelete de moringa, que é delicioso, tá? Realmente, quem experimentar esse omelete de moringa vai ficar bem nutrido, tá? Vamos nos fortalecer nossa imunidade. Inclusive, eu quero dizer que nós podemos pensar num próximo evento falar de imunidade, né? Porque terapias e tantas outras coisas da imunidade, mas é muito bom poder compartilhar, convidar vocês para estarmos juntos, com poucas pessoas nesses ambientes, né? Não vamos parar, né? Nós temos uma mensagem para trazer a esse mundo, né? Então, quero agradecer a todos vocês que canalizam essa energia, por isso nós somos fortes, porque nós temos uma proposta, né, de permacultural. Eu também quero agradecer aí, né, por também ser um permacultor, né, a gente desenvolver isso na prática, né? Então vocês são maravilhosos, porque juntos nós iremos mais longe, trocando, né, essas boas energias. Então, quem não está aí conosco, né, nós temos uma página no Instagram, né, nós temos aí uma atuação agora mais bem organizada. A Cris estava dizendo muito, cadê a galera? Vamos fazer para que a gente faz, acontece. Aí ela agora está aí feliz, né? Que sorrindo, as coisas estão caminhando, né? Celebrar esse momento. Né? Pois é, Galvão, eu acho que vai ter que ter um encontro. Galvão, eu acho que vai ter que ter um encontro só para moringa, né? Para os eu estou louco para fazer, louco não, né? Estou aqui, usos da moringa. Estou aqui me segurando, querendo falar sobre isso. Pois é, segura aí. Vá segurando aí. Eu acho que a gente chegou ao final. Eu fico assim super entusiasta, achei um encontro tão inspirador, tão comovente, tão... Né, assim, e eu achei muito completa a abordagem, né, dos aspectos técnicos, nos aspectos relacionais, assim, achei tudo tão bonito, assim. Eu fiquei com os olhos marejados em alguns momentos, assim, das testemunhas, né, das pessoas, enfim.
Achei tudo maravilhoso, assim, estão de parabéns. E então, o encontro vai estar sendo gravado, né? Então ele vai ficar depois no nosso canal do YouTube, assim, para as pessoas reverem e colocar comentários lá, se precisar de contatos ou qualquer coisa, já pode usar os comentários do YouTube. E, bom, por minha parte, é isso. Eu fico muito, muito encantada, ansiosa para a gente poder participar de mutirões na Ecovila Maria. Dan, você. Massa, gente. Quero celebrar esse encontro, né? Tantas conexões aí. Ecovila Maria aí, que é a semente, né, da transição aqui na nossa cidade. Quero honrar e agradecer tudo que vocês fizeram e fazem até hoje, né? E agora estão ali como guardiões nesse local especial, sagrado, que é a Lagoa do Baeté, né? Um local de muita energia. Creio até que o plano espiritual deve ter as suas bases ali, uma ação muito forte. E celebro esse encontro, né? Também as perguntas, a interação de cada um, que a gente possa estar somando junto, gente. Porque para a gente poder fazer uma transição, fazer uma mudança no mundo, a gente só vai fazer junto. Então, essa rede é uma proposta, né, que a gente quer potencializar o trabalho de cada pessoa, a gente quer saber mais, a gente quer colocar em conexão, a gente quer criar um movimento, quer inspirar para transformar. A hora é essa, a gente não tem mais muito tempo. Então, quero celebrar esse encontro com vocês, agradecer do fundo do coração. Quem tiver sugestão de temas do próximo encontro, coloca aqui no chat, ou entra na nossa rede. Hoje a gente ia decidir dentro daqui do encontro, mas para não ficar muito tarde também, acho melhor a gente decidir pelo grupo do WhatsApp. E a gente faz esse convite também. Não é só mais um grupo do WhatsApp. É o grupo do WhatsApp. Denise, você pode... Diga. Pode voltar o host para mim, por favor, antes de sair. Tá. Senão você sai... Tá. Peraí, deixa eu fazer aqui. O que é que eu tenho que fazer aqui? Peraí. Você vai de novo nos participantes. Sim, e eu faço o quê? E aí deve dizer para você me colocar como host. Você clica no meu nome. More. Ok. No more deve dizer host. Chat, stop pedidas. Make host. É isso? Isso. Yes. Pronto. Seja Maravilha. Eu também quero agradecer a oportunidade. Acho que foi muito rico essa troca e também estou aqui ansiosa porque quero ouvir os outros e o que temos aí. Eu acho que é importantíssimo, né? A gente ir conhecendo um pouco de cada um. É assim que a gente se aproxima. E eu espero muito em breve poder receber todo mundo aqui. Essa é a ideia. Que a gente possa celebrar, trocar e trabalhar juntas. Tá bom, queridos? Até a próxima. Maravilha. Arro. Eu queria só falar uma coisinha antes, terminar esse encontro muito lindo que foi feito hoje. Posso falar? Posso falar? Pode falar. Bom, por favor. Eu queria dizer o seguinte, que nós aqui da Ecovila estamos abertos à participação da visita, a participação de todos os que forem pela vida, contra a morte, contra uma política de necrofilia, contra uma política que tem se mostrado genocida em relação ao nosso povo. Então, nós somos contra tudo que é negação da vida e negação do ser humano, sabe? Então, nós estamos abertos a todos que forem a favor da ciência,
da vida, e da vida principalmente, ok? Então, agradeço a todos e muito obrigado, uma boa noite. Vamos abrir os microfones todos para nos despedirem. Estou sabendo que o dia todo o curso dele começa a ter bactéria, né? Gratidão, gratidão. Gratidão, boa noite. Gratidão. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado por tudo. Pela cura do planeta. Pela cura do planeta. Pela cura do planeta. Pela luz do firmamento, entre as forças de oração, chamo a luz na consciência, reina a paz entre as nações. Juntos somos muitos na corrente de oração. Juntos somos tantos praticando a devoção. Essa música é para gente aprender com o próximo. Beijo a todos. Tchau, tchau. Valeu, Galvão. Valeu, Beth. Galvão. Clara, Fernanda, Luciana, Danúzia, Érica, Maria, Magno, José, Cris, Eliana, Djalma. Ô, Galvão, um dia eu vou querer pegar a moringa. Cara, amanhã eu tô indo pegar amanhã na Pituba, a gente toma essa moringa. Não pode falar casa, moringa. É um gatilho terrível. Eu quero tomar o banho no tanque com moringa. Bolsonaro é o câncer desse mundo, desse país, desse mundo. Bora, Bolsonaro! Vamos junto. Bora, Bolsonaro! Vamos lá, beijo! Valeu, beijo a todos! Eu quero sair, não consigo. Viva nós! Viva nós, que somos seres humanos!